Não adianta ter pilotos experientes, equipes estruturadas e uma administração sólida se o automobilismo não tem locais para treinos e competições. E sem autódromos e kartódromos, não tem como formar novas gerações de pilotos. Esse é um dos dilemas que o Brasil tem enfrentado nos últimos anos. Enquanto novos autódromos surgem no país, pistas clássicas vão desaparecendo. E em partes do Brasil, a prática do automobilismo fica impossibilitada pela falta de circuitos. O Circuito Brasil vai discutir a administração e mostrar a situação dos autódromos e kartódromos do país. O Brasil possui uma boa quantidade de praças, ou seja, de autódromos e kartódromos. Mas para sediar etapas de campeonatos nacionais e regionais, eles precisam da aprovação da Confederação Brasileira de Automobilismo. Existem 18 autódromos e 49 kartódromos espalhados pelo país. Bem, não tão espalhados assim. Um dos grandes problemas do país é a grande concentração de circuitos nas regiões sul e sudeste. Na região norte, por exemplo, existe apenas um kartódromo no Tocantins, o que dificulta, e muito, a formação de pilotos. Antônio Pisonia é um piloto experiente, mas seu início no automobilismo foi um pouco complicado. Nascido em Manaus, precisou se mudar para São Paulo para construir a sua carreira. Na realidade, eu corri em Manaus só um ano, né? Foi meu primeiro ano de kart, foi em 1990, fui campeão amazonense lá. E depois eu fui para São Paulo, foi onde eu construí minha carreira no kart, né? Só que em Manaus era tudo muito improvisado, né, cara? Era uma brincadeira de final de semana para quem gostava de automobilismo, gostava de kart. Então a gente não tinha uma pista, né? Era uma pista improvisada, feita de pneus. E foi assim que eu comecei. Para você ter uma ideia, o Circuito Brasil fez o mapa dos kartódromos. Dos 49 circuitos, 24 deles estão entre os 3 estados da região sul, quase metade do número total que tem no país. E na região sudeste, temos mais 12. Assim, sobram apenas 13 para os outros 20 estados do Brasil. E entre os autódromos, a situação não é nada diferente. Olha no mapa aí. De novo, temos uma concentração nos estados do Sul e Sudeste. 13 dos 18 autódromos do país estão nesses 7 estados. E os problemas dos autódromos brasileiros não se limitam apenas à distribuição. São problemas administrativos, demolições e disputas entre os governos e as federações. Uma das maiores perdas do automobilismo brasileiro foi a destruição do Autódromo de Jacarepaguá, no Rio de Janeiro. Jacarepaguá foi um dos mais importantes autódromos do país. Chegou a ser sede de etapas de praticamente todos os campeonatos nacionais, mas principalmente foi sede do GP do Brasil da Fórmula 1, da MotoGP e da kart, antigo nome da Indy. O autódromo foi sendo demolido aos poucos, a partir dos anos 2000, com o anúncio do Rio de Janeiro como sede dos Jogos Pan-Americanos de 2007 e das Olimpíadas de 2016. Atualmente, o local do autódromo se tornou o Parque Olímpico da Barra, principal local de competição dos Jogos. Sem um autódromo no Rio de Janeiro, a situação ficou complicada para a prática do esporte no estado. Ele era um dos mais importantes do país, tecnicamente, né, que era um autódromo que tinha... É o autódromo que todo piloto gosta, porque você tinha a parte sul, que era a parte de alta, e você tinha a parte norte, que era a parte de baixa. Então era um autódromo de uma pilotagem mista, vamos falar assim. Era um autódromo que tinha uma coisa que poucos autódromos no mundo têm, que era de qualquer ponto da arquibancada você tinha 90% de divisão da pista. Isso você dificilmente encontra em qualquer outro autódromo do mundo. E ele tinha o glamour, porque o Rio ele tem uma tradição, uma beleza natural, uma cidade eminentemente turística pelas suas belezas naturais, e isso era um atrativo para todos que vinham para cá, tanto pilotos internacionais como os nacionais. Um caso que tem ganhado bastante espaço na mídia nos últimos meses é o Autódromo Internacional de Pinhais, na Grande Curitiba.
Mesmo sendo uma das pistas mais importantes do Brasil, os donos do local anunciaram em 2015 que o autódromo será demolido para dar lugar a um condomínio residencial. Para os pilotos, a destruição representa a perda de uma das melhores pistas do país. É uma perda de um autódromo importante, com uma estrutura muito boa, mas que é privado e com certeza aqui hoje vale muito, não é muito rentável. E decidiram que vão fechar esse autódromo. Já há 2, 3 anos que estão falando isso. Foi minha primeira corrida profissional, foi minha segunda vitória, foi minha estreia no automobilismo profissional na Fórmula Renault. A gente vai sentir bastante, que é uma estrutura legal, uma cidade muito bacana. Mas o automobilismo tem outras praças, estão se desenvolvendo mais circuito de rua. Não é bom, né? Porque na minha opinião, eu acho que na de vários pilotos, é uma das melhores pistas que nós temos no país. Uma pista muito bacana de pilotar, ECSzão de alta, uma estrutura boa de boxe, uma estrutura de estacionamento, fica num local bacana, o público gosta, o público vem assistir, você entendeu? A gente tem público, falando pra mídia, né? É muito bom, é uma pena porque enfraquece o nosso automobilismo brasileiro, sendo que a gente tem que só melhorar, né? Mas assim, a gente perdeu o Jacarepaguá, Brasília, né? Mas assim, eu sei que as coisas vão melhorar, a gente tem que pensar assim, positivo. Mas, para Cacá Bueno, é preciso analisar a situação de outra forma. Vai ser o mesmo impacto que foi a destruição do Autódromo do Rio de Janeiro, que poucas pessoas de outros estados deram bola. Muita gente está preocupado com o dinheiro do mês que vem e não com o futuro do esporte. Eu vejo que é muito difícil, eu não crucifico os donos do autódromo, é muito difícil manter um autódromo de uma maneira particular. Pouquíssimos autódromos do mundo são particulares. Eu vi uma matéria outro dia, se eu não me engano foi num blog, não sei se foi no Diário Motorsport, mas eu vi uma matéria defendendo que os autódromos deviam ser privados. Eu discordo completamente, porque quando você faz um evento de automobilismo, você contrata seguranças, você contrata catering, você contrata meninas para fazer promoção, você contrata gente para construir as arquibancadas tubulares, gente para construir os camarotes, você faz festa local, você tem as equipes que trabalham no local, você lota os hotéis, você lota os restaurantes, você lota o comércio, você lota as locadoras de carro. Tudo isso fica para a cidade, não fica para o autódromo. O que o autódromo recebe é um aluguel da pista. Então um autódromo não tem como se manter com um aluguel da pista. Ela não tem como ganhar dinheiro com o aluguel da pista. Quem ganha dinheiro são os empregos temporários que são criados na cidade, os empregos permanentes são criados na cidade, o dinheiro e a receita que é deixada. E não é só em Curitiba que temos problemas com os autódromos. Desde 2015, o Autódromo Internacional de Brasília também tem sido alvo de uma polêmica. O governador do Distrito Federal, Rodrigo Hollenberg, paralisou a reforma do autódromo logo que assumiu o cargo, devido a irregularidades nas contas, o que trouxe problemas no âmbito internacional. A Indy tinha um acordo com a rede Bandeirantes para a realização da prova de abertura da temporada de 2015 em Brasília. Mas com o anúncio da interrupção da reforma, com a venda de ingressos já aberta, a prova precisou ser cancelada. E é assim, a Indy deve ficar um tempo longe do Brasil. E mesmo o autódromo mais importante do país não fica longe dos problemas. O Autódromo Internacional José Carlos Patti, mais conhecido como Autódromo de Interlagos, é administrado pela SP Tours, empresa de economia mista vinculada à Prefeitura de São Paulo. Mas o modelo de administração do autódromo gera muita polêmica entre os representantes do automobilismo paulista. A São Paulo Turismo, infelizmente, não devia ser ela a gestora do autódromo. Devia ser a Secretaria Estadual do Esporte ou a Municipal, como já foi no tempos atrás. Porque aí não visava lucro, sabia que tinha despesa, né? E a São Paulo Turismo não. Você vê, cobra aluguel do autódromo para ter as corridas. Antigamente a Secretaria Municipal de Esporte não tinha isso. Você podia até pagar alguma taxinha lá, né, de alvará, mas era mixaria. Hoje não. Hoje você paga um aluguel, por exemplo, do Campeonato Paulista, é 13 mil por dia. Quer dizer, então você usa 3 dias, são 30 mil reais, pô. E o automobilismo não está para isso, porque a situação é difícil. E o automobilismo nosso é mais amador. O único que é mais profissional é Stock Car. Mas o Campeonato Paulista,
A maioria deles tem oficina mecânica. O cara trabalha a semana toda arrumando o carro dos outros para ganhar um dinheirinho, para chegar no sábado e domingo ele gastar no carro para ele correr. Quer dizer, então, coitado, ele não vive disso. O que acontece? Você vai fazer o calendário, eles começam, mas peraí, saber porque talvez em março não vai poder, talvez em agosto não vai poder. Aí você fica preso sem saber quantas datas você vai ter. Eu briguei ano passado, de outubro a dezembro, para saber, eu precisava de 10 datas para fazer o Campeonato Paulista, porque as equipes, eles precisam saber se vai ter corrida ou não, para ele arranjar dinheiro, para ele ver o que ele vai fazer, se ele vai poder participar. Um dos motivos para o choque de datas é a utilização do autódromo para eventos não relacionados ao automobilismo, caso dos festivais de música e outros espetáculos. Em 2016, o Circuito Brasil esteve no Lollapalooza, que é um dos maiores festivais de música do mundo. Quase 200 mil pessoas circularam no local nos 2 dias do evento. Para montar a estrutura do palco para que os shows pudessem acontecer, Interlagos precisou ficar fechado quase 2 semanas. Ano passado nós sofremos bem mais, porque ano passado foi uma brigaiada danada, nós tivemos 4 ou 5 datas só. O ano passado, o ano inteiro, hein? Fizemos 4 ou 5 corridas, tanto que não fizemos campeonato paulista, porque não pode fazer um campeonato com 4 etapas, tem que ser no mínimo 8, 7, 8 etapas. Aí nós fizemos uma copinha com 4 etapas, uma copinha paulista, porque não tinha autódromo, não sabia se podia usar, eles avisavam, por exemplo, na segunda-feira para correr domingo, tanto que piloto aparecia, hoje, por exemplo, uma corrida são 150 carros, na copinha era 40, 50 carros só que ia, porque era tudo de última hora, entendeu? Então o ano passado foi muito triste, foi duro, entendeu, para nós. Esse ano já melhorou um pouco. A expectativa da Federação Paulista é que, com o fim da reforma anunciado para o Grande Prêmio do Brasil em novembro, a utilização de Interlagos para 2017 seja menos restrita. Melhorou nessa parte de datas e para o ano que vem é que eu espero que nós vamos ter um automobilismo mais sério, né? Por exemplo, com 10 etapas, já programadas as etapas direitinho, e de repente fazer umas provas diferentes, sei lá, fazer umas 100 milhas, uns 500 quilômetros, fazer umas corridas diferentes, porque se você tem 10 etapas do Paulista, é campeonato, né? Mas se você tem alguma prova extra que chama atenção, vem os pilotos de fora correr, porque ele quer novidade. Quer dizer, você faz, por exemplo, uma 1000 milhas, garanto para você que vem piloto até da Europa para correr. Por quê? Porque é uma corrida diferente. A equipe do Circuito Brasil entrou em contato com João Mihalik, da SP Tours, que é o responsável pela administração de Interlagos. Mas ele informou, através de assessoria, que não daria entrevista. Mas as notícias não estão limitadas aos problemas. Nos últimos anos, novos autódromos foram anunciados e construídos ao redor do país. São o caso de Curvelo, em Minas Gerais, e o recém-anunciado Autódromo de Camboriú, em Santa Catarina. O Autódromo de Curvelo, inclusive, já está no calendário de diversas categorias nacionais para a temporada de 2016. Tá já vindo outro novo aí em Minas Gerais, Curvelo. Eu fiquei sabendo de outros já, estão construindo projeções. Então acho que é vida, né? Ciclo, algumas vezes você perde, algumas vezes você ganha.